Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: não consigo esquecer meu ex. Ele já tem namorada, eu também tenho namorado, mas não esqueço o traste. O que fazer? Gente, eu quis trazer aqui a questão da obsessão, né? Porque tem gente que fica obcecado por uma pessoa. Então, tá vendo? Ele já tem namorada, eu já tenho namorado. Triste isso, né? Já tenho namorado e ainda fico pensando na pessoa. Então, eu estou num processo obsessivo. E aqui eu até anotei, fiz anotações, tudo certinho para não esquecer nada, porque isso eu gostaria de refletir e fazer um vídeo bem elaboradinho. Porque o que tem gente obsessiva, tá? E tem casos muito sérios de obsessão. Então, vamos prestar atenção, vamos entender certinho isso? A obsessão por outra pessoa e a dificuldade em esquecê-la podem ser desencadeadas por uma combinação complexa de fatores psicológicos, emocionais e, em alguns casos, até biológicos. Vamos explorar algumas das principais razões. Primeiro, idealização e fantasia. Aliás, isso aqui, vários vídeos aqui que eu falo sobre esquecer alguém, sobre como superar, né? Porque esquecer, na verdade, o verbo a gente usa no sentido comum do termo, mas não é o correto, porque a gente não vai esquecer a pessoa. Graças a Deus, nós não temos Alzheimer, não somos esclerosados. Então, nós vamos superar, ou seja, quando eu lembrar da pessoa, já que eu não irei esquecê-la, quando eu me lembrar dela, essa lembrança não me trará mais nada negativo. É só mais uma lembrança. Então, quando eu falo sobre isso nos meus vídeos, eu falo muito da questão da fantasia, da idealização. Eu idealizei aquela pessoa. A criação de uma imagem idealizada. A pessoa obcecada pode construir uma imagem idealizada do outro, atribuindo-lhe qualidades e características que ele talvez nem possua. Mas fui eu que projetei tudo isso na pessoa. Essa idealização cria uma fantasia que se torna difícil de abandonar, entendeu? Eu criei tanto aquilo, eu projetei tanto aquilo que agora, mesmo com a relação se findando, eu continuo acreditando que a pessoa é tudo aquilo e que, portanto, só ela conseguiria proporcionar determinadas coisas para mim. Determinados prazeres, satisfação numa relação, só com ele eu seria realmente satisfeita plenamente e assim por diante. Preenchimento de vazios emocionais. A obsessão pode servir como uma forma de preencher vazios emocionais ou suprir necessidades não satisfeitas. A pessoa obcecada projeta no outro a capacidade de resolver seus problemas ou trazer felicidade completa. Eu acabei de falar anteriormente. Parece que, né, a outra pessoa, tudo que eu criei dela, só ela conseguiria fazer com que eu estivesse numa realização plena dentro de um relacionamento. Então, eu crio isso vai ficando introjetado, vai ficando cristalizado dentro de mim e eu não consigo mais quebrar com algo que fui eu mesmo que criei. Vai se tornando uma coisa tão sólida dentro de mim que eu não consigo mais agora quebrar algo que eu mesmo criei. Quantas vezes eu atendi pessoas aqui, por exemplo, que tiveram um lar disfuncional, certo? Então, por isso que o atendimento é importantíssimo. Na filosofia clínica, a gente levanta a historicidade da pessoa. Então, tudo, detalhes da infância, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, quantas vezes um lar totalmente disfuncional, onde, né, esses dias eu atendi um caso assim, de que a mãe tinha muitos ciúmes da filha. Eu estava atendendo ela, né, a filha. Então, a mãe, lá na infância, tinha muitos ciúmes dela, da filha, com o pai, ou seja, com o marido. E aí, a mãe, então, criava N situações. Ela não viu
o leite, não ficou tomando conta do leite, o leite derramou no fogão todo, você precisa dar um... Aí o pai dava surras homéricas na menina. E a mãe se sentia satisfeita, porque era como se a mãe, dentro dela, é como se fosse assim, tá vendo? Não tem por que você gostar do seu pai. É uns processos doidos, né, gente? Mas acontece. Então, quer dizer, ela cresceu nesse lar onde não vai se sentindo amada nem pela mãe, nem pelo pai, né? Porque o pai compra as histórias da mãe e desce o cacete nela. E aí, lógico, com 17 anos, uma adolescente ainda, né, gente? Projetou todas as expectativas num cara que começou a dar uma atenção para ela. O cara já tinha um papel de destaque onde ela trabalhava, apesar de não ser tanta diferença de idade, mas tinha, e o cara já tinha um papel de destaque ali dentro. E aí foi uma relação péssima, porque o cara já era compromissado, o cara já era casado. E aí ela ficou obcecada com esse cara, mas muito tempo, tá? Ela chegou aqui para o atendimento estando obcecada ainda, certo? Isso porque já estamos falando de uma pessoa acima dos 50. Então, eu só estou contando assim, dando esses exemplos, né? Não tem como ninguém saber de quem eu estou falando aqui, por isso que eu dou exemplos assim. Tem ninguém como a pessoa saber de quem eu estou falando, mas para vocês terem ideia de como isso funciona. Então, por exemplo, num caso desse, tá vendo? A obsessão foi criada porque eu estava querendo preencher um vazio emocional. Vazio emocional daquele lar disfuncional onde eu cresci. Um segundo ponto, intensidade emocional e química cerebral. A paixão intensa libera hormônios como dopamina e noradrenalina, que causam sensações de euforia e prazer. Essa química do amor, vamos colocar entre aspas aqui, pode ser altamente viciante, dificultando o desapego. Então, quer dizer, eu tive uma paixão intensa e isso desperta hormônios, sabe? Né? A dopamina, a noradrenalina, e aí tudo isso são hormônios que viciam, porque são os hormônios da euforia e do prazer. Entra também aqui, dentro dessa intensidade emocional e da química cerebral, entra o medo da perda e o apego. O medo da perda e o apego emocional podem intensificar a obsessão. Então, aí você pega uma pessoa, igual o exemplo que eu dei aqui, a menina lá, naquele lar disfuncional, o medo de perder aquilo que eu consegui. Quer dizer, eu nunca recebi amor, certo? Eu não considero que eu cresci num lar que recebeu amor. Agora eu recebo, e agora eu vou perder? Então, quer dizer, eu vou perder isso, por isso que eu me apego muito nisso. Eu me apego, eu grudo nisso. E eu tenho medo de perder isso. A pessoa obcecada pode sentir que não consegue viver sem o outro, mesmo que o relacionamento não seja saudável. É o caso que eu estou citando como exemplo aqui. Ela sabia que não era saudável, ela sabia que ela estava sendo amante, que o outro já tinha, né? Na época era namorado, depois casou, mas eu continuo ali. Um outro ponto aqui, traumas e padrões de relacionamento. Rejeição e abandono. Outras coisas que são comuns eu atendi aqui. Muitas vezes quando a gente pega uma pessoa obcecada, quando a gente vai entrar no atendimento, na história da pessoa, a gente descobre lá uma criança que foi rejeitada, que tem um medo paranoico até, de abandono, porque teve que ver a mãe ir embora, porque a mãe foi morar com outro cara, deixou ela lá na casa da avó. Gente, eu já atendi cada história que você fala, nossa, nenhuma criança deveria ter passado por isso. Experiências passadas de rejeição ou abandono podem tornar a pessoa mais propensa a desenvolver obsessões. A obsessão pode ser uma forma de tentar controlar a situação e evitar a repetição do trauma. Então, tá vendo? Eu fico obcecado, a obsessão é um mecanismo de defesa para evitar eu ter que passar pelo trauma da rejeição e do abandono de novo. Então, eu estando obcecado pela pessoa, tá vendo? Eu não deixo a situação. Então, eu não sinto rejeição e abandono porque eu não deixo a situação. Eu controlo isso, tá aqui, eu não largo. Padrões de relacionamento disfuncionais. Pessoas com padrões de relacionamento disfuncionais, como dependência emocional ou baixa autoestima,
podem ter mais dificuldade em lidar com o fim de um relacionamento e podem desenvolver obsessões. Então, isso aqui é óbvio, né? Uma pessoa que tem baixa autoestima, então já começa por aí. Uma pessoa que tem baixa autoestima pode se tornar dependente emocional com muito mais facilidade. Porque eu tenho baixa autoestima, então eu me vejo de maneira reduzida. O outro veio e me amou, então eu me torno dependente disso. Claro. E aí eu vou ter muito mais dificuldade, né, para me libertar do outro. Então, a baixa autoestima, que já é uma propensão para me tornar dependente emocional, e depois para eu ter dificuldade de lidar com o término, e aí posso gerar a obsessão. Então, tá vendo? Por isso que quando a gente aprende a cuidar do nosso emocional, então, se eu detecto que eu tenho baixa autoestima, corro para terapia para tentar resolver isso, tá vendo? Ó, eu já eliminei tudo isso aqui. Eu já eliminei aqui uma situação que poderia me causar dependência emocional e depois eu ficar obcecado e ter muita dificuldade com o término. Por isso que, assim como a gente tem que cuidar de coisas, de situações que podem comprometer a minha saúde cardíaca, a minha pressão arterial, né? Eu tenho que mudar esse alimento, tenho que mudar isso. O mundo emocional deveria ser assim, mas eu vejo que agora as pessoas estão tendo muito mais noção do que é isso. As pessoas falam muito mais sobre terapia do que em qualquer outro momento da história da humanidade. E ainda bem que isso tenha acontecido. Um último ponto que eu acho importante, por isso que eu marquei, porque eu vejo isso direto: redes sociais e exposição constante. As redes sociais podem intensificar a obsessão, proporcionando acesso constante à vida da pessoa desejada. A exposição contínua dificulta o processo de esquecimento. Todo vídeo que eu vou falar sobre superar alguém, eu falo o quê? O que eu falo? Você está fazendo o feijão com arroz? Ou seja, o básico do básico do básico, que é parar de stalkear as redes sociais, parar de querer ver o que o outro está fazendo, Parou com isso? Não parou? Vai acontecer isso aqui. Olha isso aqui, ó. Intensifica a obsessão. Por quê? Porque a rede social proporciona o acesso constante à vida da pessoa desejada. Então, como que eu vou quebrar com esse ciclo quando eu estou aqui, sabe? Me abastecendo de tudo isso aqui. Não funciona, gente. Quando procurar ajuda? A obsessão se torna um problema quando causa sofrimento significativo, interfere nas atividades diárias ou leva a comportamentos prejudiciais. Nesses casos, é importante procurar ajuda profissional, certo? De um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. É importantíssimo. Então, tenha sempre consciência disso. Eu preciso cuidar do meu emocional. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.